Boa noite a todas, todos que estão chegando aqui no Revelando Shakespeare, desta quinta-feira. Que dia que é hoje? 10 de fevereiro. Já começamos o ano com tudo, já fizemos aí várias lives interessantes. Essa é a nossa quarta live do ano e hoje a gente tem uma convidada especial que, ó, tô esperando já faz um tempo, né, para a gente poder se encontrar aqui para falar sobre a palavra, o verso shakespeariano, para falar sobre como é que a gente traduz a palavra de Shakespeare para o português. Então, hoje vai ser uma experiência muito interessante, muito legal. Então, convido a todos que estão chegando aqui que se inscrevam no canal, que curtam esse vídeo, compartilhem com amigos, chamem para assistir a live aqui com a gente. E vou dar boas-vindas à professora Aymara Rezende, que está aqui. Espero poder ver esta grande pesquisadora e amiga. Sei de antemão que será um sucesso. Parabéns pelo convite para que ela faça essa palestra. Olha, muito obrigada pela sua presença. Tenho certeza que será uma maravilha. Olha, já tem outra professora maravilhosa aqui, Elizabeth Ramos. Apostos para curtir a palestra da querida Márcia. Olha que legal. E Alexandre Fúncia, boa noite. Desejo muito sucesso mais uma vez. Obrigada, Alexandre. A Alessandra Takafuji, que já foi minha aluna e que está aí assistindo todas as lives com muito entusiasmo. Boa noite. A Cláudia Cruz também, que é uma ótima tradutora, pesquisadora. Boa noite, Cláudia. O João Ulisses de Melo Filho, que sempre está aqui conosco, firme e forte, né, João? Toda semana. E a Cláudia falou, minha orientadora maravilhosa. O negócio aqui está fervendo. E Leandro Magalhães, boa noite, marcando presença. E a nossa querida Lucide Cunto, oi, dando um oizinho, ela sempre está aqui conosco. Então, muito bem-vindos a todos que estão chegando. Muito bem-vinda, Márcia Martins, aqui no Revelando Shakespeare. Você já veio outras vezes com um grupo de pessoas, né? Quando a gente falou do livro O que você precisa saber sobre Shakespeare antes que o mundo acabe. E agora, chegando aqui para falar conosco. Bem-vinda, viu, Márcia? Obrigada pelo convite, obrigada a todos que estão aí, né, assistindo, pessoas tão queridas. Muito bom estar aqui, Valéria e Tuna. Bem-vindíssima. Eu vou agora fazer assim aquele nosso ritual de apresentação dos nossos ilustres convidados. Eles são sempre muito modestos, mas a gente faz questão de desenrolar o papiro, como diz minha querida Valéria, parceira maravilhosa. Então, bem-vinda, Márcia Martins, que tem doutorado em comunicação e semiótica pela PUC de São Paulo, realizou estágio pós-doutoral na Queen Mary University of London, é professora associada do Departamento de Letras da PUC Rio, onde atua no bacharelado em letras, tradutor, inglês-português, e no programa de pós-graduação em estudos da linguagem do Departamento de Letras da PUC Rio, na linha de pesquisa Linguagem, Sentido e Tradução. É editora do periódico online Tradução em Revista e compilou uma base de dados sobre traduções brasileiras do cânone dramático shakespeariano. Depois a gente vai passar o link para vocês, do qual ela é gestora. Tá? A Valéria vai postar. Seus interesses de pesquisa incluem a historiografia da tradução e as diferentes modalidades de reescrita da obra lírica e dramática de Shakespeare, incluindo, além de traduções, adaptações para o cinema, teatro dramático e teatro musical, por exemplo. Suas publicações recentes sobre traduções de Shakespeare abordam temas como uma adaptação de 4 peças para a linguagem digital, em formato de mensagens de WhatsApp, as retraduções de clássicos no Brasil, enfocando particularmente o caso das obras shakespearianas, as traduções de Shakespeare no Brasil, as tradutoras de Shakespeare no Brasil, grupo pequeno que inclui Aymara Rezende, que está aqui hoje, Beatriz Viegas Faria e Bárbara Leodora.
as concepções de tradução de tradutores brasileiros expressas em prefácios e introduções de edições traduzidas. No prelo, tem textos sobre as traduções brasileiras do poema narrativo Vênus e Adonis e as adaptações de peças para a linguagem de cordel. Gente, isso não é pouca coisa mesmo. E aí, para já chutar o balde, eu gostaria muito que a professora desvendasse para nós todos, de uma vez por todas, a questão do ritmo, a questão do verso, o que é esse famoso pentâmetro iâmbrico, pelo amor de Deus, esses termos tão aparentemente complicados, mas que traduzidos por uma professora do seu calibre se tornam extremamente simples, acessíveis, palatáveis, e a gente consegue, eu acho que usufruir mais ainda da obra do Bardo. Muito obrigada, Márcia, um beijo para vocês duas. Imagina. Bom, então, o pentâmetro iâmbico, né, é o verso de preferência de Shakespeare, né, é o que caracteriza a obra de Shakespeare, né? Então, ele é composto de versos de 5 pés, com 2 sílabas cada. Então, esse é o pentâmetro, né? Versos de 5 pés com 2 sílabas. E é iâmbico porque tem esse ritmo específico, uma breve e uma longa. Uma breve e uma longa, né? Tem outros 3 ritmos, né, do pentâmetro. Ele pode ser o trocaico, né, que aí começa pela longa. Ele pode ser o pirríquio, que são 2 breves, e pode ser o espondeu, que são 2 longas. Tem um slide que mostra bem isso. Eu vou colocar aqui para a gente ver. Era só um pouquinho. Eu acho que aí fica mais claro o exemplo, né? Isso. Deixa eu ver. Tá dando para ver? Tá dando para ver ou não? É o anterior, se não me engano, o inglês mesmo, né? Aqui. Esse é o primeiro. Vamos mostrar esse. Esse ritmo, né, o ritmo iâmbico, ele costuma ser expresso assim, né, em termos de batida. Dadam, 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 né? Só que ele não é tão regular assim nos versos shakespearianos, e a gente vai ver no próximo slide. Mas nesse, aqui temos 2 exemplos, né, da breve, longa, né? Um é de Noite de Reis, é primeiro verso da peça, né? If music be the food of love, play on. E o outro exemplo é a primeira linha do solilóquio, to be or not to be, né? Que é to be or not to be, that is the question. E tem uma 11ª sílaba que não conta, porque ela é átona, né? Então, é um verso feminino, que quando a sílaba final é átona, então não entra na contagem de sílabas. Aí, no próximo slide, tem a escansão, que quem fez foi o Leandro Magalhães, que está aqui assistindo, que fez um trabalho incrível sobre a tradução dos sonetos shakespearianos para o português. E então ele fez aqui a escansão, né? A gente pode ver que tem o tracinho é a sílaba breve, o outro é a longa, o outro é breve, o outro é longa. Agora, reparem que nem sempre esse padrão se repete. Aqui na 4ª linha, no 4º verso, são 2 breves, depois vem 2 longas, né? Então, a gente pode dizer que o pentâmetro iâmbico é o verso preferencial, né, que caracteriza a poesia shakespeariana, mas ele rompe um pouco com esse padrão.
Ele não seguia assim tão certinho. Eu não sei se a turma quer ler aqui para a gente ver o ritmo ou não. Em português ou em inglês? Qual que você quer? O inglês? Eu acho que você que tem que ler, Márcia. Bom, aqui... Porque você vai dar essa musicalidade e eu queria depois emendar justamente qual é a grande dificuldade quando você pega uma tradução a partir de toda essa cadência. Mas eu gostaria que você lesse, né, Val? Porque eu acho que você vai interpretar musicalmente o que a gente quer entender racionalmente. Tá, eu vou tentar, porque eu não consigo, assim... Será que seria assim, ó? Declamar. Vamos ver. To be or not to be, that is the question. Whether 'tis nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against the sea of troubles, and by opposing end them. Aqui tem um ponto de interrogação. Então, às vezes, o ator faz end them ou end them, né? Levanta ou baixa, aí fica um pouco muito, né, da interpretação. Então, eu acho importante só mostrar que, apesar de sempre se dizer o Shakespeare escreveu em pentâmetros iâmbicos, em versos brancos, versos rimados e prosa, essa é a combinação das peças, né? As peças apresentam essas três formas, né? Tanto tem verso branco, verso rimado, ambos em pentâmetros, né? E tem também a parte toda de prosa em proporções diferentes de uma peça para outra. Agora, ele, como vocês podem ver, rompia muito esse padrão, né? E muitas vezes também tinha uma sílaba a mais, não só o ritmo não era sempre iâmbico, que até ficaria meio monótono, né? O tempo todo. Como também tinha uma sílaba a mais ou outra a menos, né? Era bastante... flutuava bastante. Aí, no slide seguinte, a gente tem esse texto traduzido em decassílabos. Por quê? Isso fazendo um parênteses aqui, antes de entrar no decassílabo propriamente, que, como a gente sabe, traduzir é fazer escolhas, né? O tempo todo. Então, o tradutor tem que fazer escolhas antes de começar o trabalho, né? Que são escolhas mais gerais em relação ao projeto tradutório, como é que vai ser, que direção ele vai dar para aquele projeto, para aquela tradução, pensando em que público, com que objetivo, né? O que efeitos ele quer alcançar. Então, esse é um planejamento antes. E depois ele vai, seguindo esses critérios pré-estabelecidos, ele vai ter que tomar decisões o tempo todo, ali, decisões pontuais, né? Então, no nível micro. Então, são decisões, né, no nível macro, decisões no nível micro, pré-tradução, durante a tradução, no pós-tradução, quando você faz uma revisão. Enfim, então, são muitas decisões a serem tomadas. E para o tradutor shakespeariano, é um desafio muito grande, né? Porque são muitas decisões que passam, primeiro, pela escolha da forma. Então, ele vai traduzir, ele ou ela, né? Vai traduzir em verso e prosa, né? Seguindo aquela modulação, aquela combinação shakespeariana de verso branco, verso rimado e prosa, ou ele vai traduzir integralmente em prosa, que é bastante comum também. Só para ter uma ideia, das 200 e tantas traduções publicadas até hoje, praticamente a metade é verso e prosa, a outra metade é prosa. Então, é bem equilibrado, né? Então, essa é a primeira... Márcia, primeiras escolhas. Márcia, vamos só fazer essa leitura aqui dessa fala, e aí a gente... Ou você quer seguir aqui na sequência? Não, aí rapidamente eu vou chegar no decassílabo, já. Tá. Porque se o tradutor opta por
manter, né, ou recriar essa combinação de verso branco, verso rimado e prosa, aí ele tem, em seguida, uma escolha importante também a fazer, que vai traduzir usando qual metro? Então, ele pode traduzir no metro frouxo, né, sem se preocupar com o número de sílabas, mas com uma cadência, né, de verso, até rimando as passagens rimadas, ou ele pode adotar uns metros mais comuns em português, sendo que o decassílabo é considerado o equivalente mais próximo do pentâmetro. Então, aí a gente chega no decassílabo. A maioria das traduções que são em prosa e verso, as traduções brasileiras que são em prosa e verso, são em decassílabos. É muito mais raro termos traduções em dodecassílabos do que em decassílabos, né? A grande maioria é em 10 sílabas mesmo, versos de 10. E há também umas poucas, há 4 traduções que são, ou 5, que são híbridas. Elas combinam decassílabos e dodecassílabos a critério do tradutor, para obter determinados efeitos estéticos. Tá? Aí a gente chegou no decassílabo. Então, esse exemplo aqui, né, de versos decassílabos, que é a tradução da Ana Amélia Carneiro de Mendonça, publicada em 68 e que depois foi revista pela Bárbara Eleodora, e hoje em dia, nas edições do Teatro Completo, assinado, com as traduções assinadas pela Bárbara Eleodora, a autoria da tradução é dupla, Ana Amélia e Bárbara. Tá? Então, essa é em decassílabos. Aí Quer que leia? Quer ler, Tuna? Vamos lá, Tuna. Ela está aí. Eu não vejo vocês. Como eu estou fazendo o compartilhamento, eu não vejo vocês. Você consegue ler, Tuna? Ela não está aparecendo? Tá. Tá? Eu não sei se ela está... Mas tá sem som? Tá sem som. Ah! Se não, vou ler. Eu estava falando aqui no mudo. Não, eu vou ler do meu jeito, hein? Tá bom. Porque eu quero saber de vocês ser ou não ser. Essa é que é a questão. Será mais nobre suportar na mente as flechadas da trágica fortuna ou tomar armas contra um mar de escolhas e, enfrentando-os, vencer? Morrer, dormir, nada mais. E dizer que pelo sono findam-se as dores, como os 1000 abalos inerentes à carne, é a conclusão que devemos buscar. Morrer, dormir, dormir, talvez sonhar. Eis o problema. Muito bom. Vê se eu ia conseguir fazer uma leitura dessas. Porque eu falei, em vez de falar escolhas, eu falei escolhas à lua. Então, esse é o ritmo do decassílabo, né? E eu marquei aqui os primeiros 4 versos, né? Então, 10 sílabas certinhas, e assim, é considerado realmente o equivalente mais próximo. Mas há quem prefira o dodecassílabo, os versos de 12 sílabas, por motivos estéticos e motivos semânticos. Por quê? As palavras em inglês, elas são mais curtas do que em português, né? O inglês é uma língua de muitos monossílabos. Então, os tradutores ficam muito aflitos porque não conseguem encaixar num verso de 10 sílabas em português, né, aquelas ideias que estão no pentâmetro shakespeariano.
Então, o que o tradutor pode fazer? Ou ele acrescenta um verso ou dois, mas eles não gostam de fazer isso, né? Ou acrescentam, então, ou optam, né, por um metro mais longo, que é o caso de tradutores como o Lawrence Flores Pereira, que traduz belíssimamente em dodecassílabos, e eu trouxe essa mesma passagem, né, o início do solilóquio, então, na tradução dele, que começa com um verso de 8 sílabas e depois vai sempre com 12. Porque você vê, antes era, por exemplo, ser ou não ser, essa é que é a questão. Essa é que é a questão. 10. E no outro, 8. Ser ou não ser, essa é a questão. É divertido fazer essa, né? Saber se é mais nobre na mente, suportar. É bem divertido isso, acho que na hora que a gente vai ler, de contar, né? Contar na mão todas as sílabas, né? E lembrando que a sílaba só conta até a última sílaba tônica, né? Sim. Então, porque para a gente interpretar, nós como atores, é muito útil isso, esse exercício. Para a gente entrar nessa musicalidade. Você não quer ler agora aqui essa do Lawrence? Lembrando que essa tradução do Lawrence ganhou o prêmio Jabuti, né? Como melhor tradução. Tá. Ser ou não ser? Eis a questão. Saber se é mais nobre na mente suportar as pedradas e flechas da fortuna atroz, ou tomar armas contra as vagas de aflições e, ao afrontá-las, dar-lhes fim. Morrer, dormir. Só isso. E dizer que com o sono damos fim a nossas angústias, a nossa angústia, desculpe, e aos 1000 assaltos naturais que a carne herdou. Sim, eis uma consumação que cumpre ardentemente ansiar. Morrer, dormir. Dormir. Talvez sonhar. Sim. Aí está o entrave. Desculpa, gente, que eu tropecei um pouco ali, mas faz parte, né? Não, tá uma maravilha. Estamos improvisando, e aí eu fico também muito, muito nervosa, emocionada, tensa de fazer isso na frente de todos vocês, todas essas sumidades aqui. Mas eu acho que achar essa coloquialidade, né, Márcia? Eu acho que é um dos objetivos também de uma tradução que caiba na embocadura do ator, né? Isso é muito importante, os tradutores têm essa preocupação, né? Então, com a encenabilidade e com a falabilidade, digamos assim, né? Então, do ator poder falar e também da tradução como um todo, ela ser encenável. A Aymara, por exemplo, ela tem essa preocupação, quando ela traduziu o Trabalho de Amor Perdidos, era assim, uma preocupação predominante, né, na tradução dela, nas estratégias tradutórias adotadas. Então, pensar vai ser encenado, não vai ser lido numa poltrona. Pode até ser lido, né? Mas, enfim, aquela preocupação primeira, né? Lembrar que Shakespeare é teatro, então é poesia dramática, né? Então, voltada para o teatro. A finalidade precípua é ser apresentado no palco, né? Então... E trazer para a gente, né? Porque foi tão banalizada já essa frase, né? Ser ou não ser, eis a questão, e tem piada por em cima, e tem interpretações. Mas se você pega isso para você, num momento... Olha o momento que a gente está vivendo hoje, de tantos questionamentos. E esse ser ou não ser, é ser o quê? É você
fazer de conta que você não está sofrendo, é você enfrentar suas dores e nomeá-las. Então, uma simples frase, né, Valéria, dentro de um contexto específico, adquire um significado totalmente pessoal e, ao mesmo tempo, universal. Mas essa apropriação para você, dentro das tuas angústias, dentro dos teus questionamentos, né, torna tão palpável o que ele quer dizer, né? Então, isso tudo para cada um que está aqui tem um sentido, tem um significado, tem uma reflexão, né? Por isso que a gente dá tanta importância a uma tradução, e por isso que eu acho, Márcia, que você tem essa delicadeza no vocabulário, sabe? Você tem esse didatismo no bom sentido de elucidar para a gente o que tem por trás da palavra, o que gerou a palavra e o que gerou a escolha do tradutor para que a gente possa devolver para o público também, né? Isso mostra, eu acho, como é importante valorizar o tradutor, né? E até, por exemplo, quando muitas vezes as pessoas citam trechos de Shakespeare em português e esquecem de mencionar o tradutor. E a gente vê que há tantas decisões, tantas escolhas, né, que se apresentam para o tradutor, que é claro que cada tradução tem uma assinatura específica. Então, é importante, ao se citar um trecho, que se informe quem é o autor daquela tradução, quem foi aquele mediador que trouxe Shakespeare para nós, para a língua portuguesa, a partir de determinados critérios, fazendo determinadas escolhas, optou pelo verso e prosa e não só por prosa, ou vice-versa, optou por uma linguagem mais contemporânea, mais distensa, ou não, né? Então, assim, que a gente identifique aquele Shakespeare em português com a pessoa responsável, né, por produzir aquele texto, por nos trazer esse autor. Então, assim, acho que é uma... não só para valorizar o tradutor, como também para identificar aquela tradução. Né? Exatamente. E eu vou dar uma pequena lida. Queria só fazer um comentário. Olha que interessante, a leitura da Tuna. A Tuna também lê de uma maneira muito com um virtuosismo grande, né? A gente sabe disso. Então, é uma que vergonha, eu tropecei, desculpa. E ela é leonina, tudo ela acha defeito em tudo. Imagina. Mas o que eu quero dizer é que a sonoridade, a compreensão, o mergulho no texto, ele pode ser maior ou menor dependendo da escolha do tradutor, né, Márcia? Às vezes a gente não... Eu tenho a impressão, eu não sei se é uma impressão correta, porque eu não tenho tanta profundidade na questão de tradução, mas eu me lembro quando eu era bem mais nova e eu fiz a escola de arte dramática, tinha uns 20 anos. Quando a gente lia as traduções eram sempre tinham traduções muito rebuscadas, que literalmente se tornavam herméticas demais a ponto de um jovem não entender absolutamente nada do que estava escrito ali. Então, você acaba se desinteressava pelo assunto porque você não entendia, de fato, aquilo que estava acontecendo, né, que estava se falando. E, hoje em dia, tem muitas mídias variadas, né, trabalhando com as traduções. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, mas antes a gente até separou aqui alguns exemplos, né, para mostrar. E antes eu vou só dar uma passada aqui nos comentários, que já tem vários aqui. Aliás, pessoal, sempre lembrando a vocês, para vocês se inscreverem no canal, para vocês curtirem, compartilharem essa live. E se vocês se sentirem
irmanados aí com o nosso trabalho, vocês podem nos apoiar através do Pix revelandoshakespeare@gmail.com, que para nós é muito bom, nos ajuda a manutenção do canal e a ampliação. A gente tem planos aí de fazer muitas coisas, então quem puder nos ajudar estará nos ajudando a fazer com que esse canal cresça cada vez mais e a gente possa fazer mais atividades vinculadas a esse tema que nós amamos. Então, eu parei aqui na Lucy, né? A Amanda Fiorani falou boa noite. A Marlene, a nossa querida mestra Marlene Soares dos Santos, a mestra das mestras aqui, antecipando o prazer de ouvir a Márcia. E o Léo, que eu acho que é o professor Léo Beranger, eu acho que é ele. Márcia, você está trazendo a fina flor aqui dos professores, dos pesquisadores. Primeira fila aqui para a Márcia. O Sérgio Neres, que está sempre aqui com a gente. Boa noite, lindas. Na semana passada eu assisti 2 filmes de William Shakespeare. Macbeth, deve ser Macbeth, né? E Hamlet. Tudo está no YouTube de graça? Muito bom! Tem muita coisa. Léo, salve, Leandro. Cumprimentou Leandro. A Alessandra. Oi, não dá para ler, a imagem não está definida. Alessandra, não tá... será que não estava muito definida? Eu tentei aumentar o que eu pude, mas a gente vai lidando com isso. A Bela Oliveira dando um oizinho para a gente. A Fernanda Medeiros, querida professora Fernanda Medeiros. Márcia é uma amiga, colega com quem a gente aprende muito, com certeza. A Bela Oliveira comentou escrita genial. O Leandro Magalhães, que leitura linda, também achamos. O Alisson Oliveira, boa noite. Oi, Alisson, tudo bom com você? Gostamos muito da sua presença. Elizabeth Ramos, belíssimas leituras da Tuna. O Roberto Borenstein, fico sempre arrepiado com o monólogo do Hamlet. Um ótimo ator, excelente ator, o Roberto. Excelentes leituras e a Márcia sempre imbatível na sua clareza. A Maria Carolina Lar, estou amando as leituras. Como a Tuna mostra bem as diferenças na cadência. Muito, muito, muito. A Bela Oliveira, patrono William Shakespeare, fez bom trabalho. Eu também acho. Márcia está corretíssima na importância da valorização do tradutor e tradutora, falou a Elizabeth Ramos. E o Leandro Magalhães, muitos deles informam suas opções de tradução e suas razões em seus prefácios. Isso auxilia muito o leitor a mergulhar no texto e até escolher uma tradução que esteja de acordo com as suas expectativas, né? Muito bem. Então, Márcia, podemos falar um pouco... Eu estava pensando em falar um pouquinho, né, como é que é esse percurso da tradução? Antes da gente chegar nessas novas mídias contemporâneas, esse percurso da tradução que eu falei, isso aconteceu, isso já mudou, o pensamento já mudou, porque antigamente parecia que quanto mais elitizado fosse o texto e distante, melhor ele era, né? E isso também é até acaba sendo até uma atitude política, né? Então, como é que você vê isso? Como é que foi isso e está sendo agora aqui no Brasil, essa questão? Bom, em relação àquelas escolhas, né, que começam pelas escolhas formais, né, de se é verso ou prosa, depois a questão da métrica, tem uma outra escolha muito importante que diz respeito à linguagem, né? Que linguagem será empregada? Agora, se vai ser mais extensa, se vai ser mais formal, mas é importante lembrar 2 questões. A primeira é que as traduções refletem o momento histórico em que elas foram feitas, né? Então, isso implica que vão ser necessariamente feitas com o português da época, né? O vocabulário, sintaxe, ortografia.
né? Lembrando que a gente teve 2 reformas ortográficas antes dessa que está vigorando agora, né? Uma em 43 e outra em 71. A de 43 foi muito radical. Tiraram, acabou aquela história de 2 L's, o PH. Então, se a gente for ler uma tradução de 1933, de 39, de 40, vai ser estranhíssima aquela ortografia, né? Então, assim, é inevitável, porque era a ortografia da época. Bom, então, tem isso, né, que você acaba fazendo a tradução usando o português da época, embora, às vezes, dependendo do tradutor, ele queira dar um sabor arcaizante, que é o caso do Tristão da Cunha, que em 33, que já foi a primeira tradução feita, ainda com a ortografia antiga, aquele vocabulário antigo e tudo, ele ainda assim quis arcaizar. Nossa. Então, eu até trouxe um trecho, não sei se interessa mostrar. Claro, vamos mostrar. Deixa eu... Como é que era? Acho que está logo depois desses exemplos do decassílabo e do dodecassílabo. Aqui, ó. Paramos aqui. Ui! Paramos aqui. Aí tem... Eu acho que é abaixo desse onde está o cursor. Esse aí, olha. Esse aí eu digitei com a ortografia da época, né, tal como está na edição, e a gente vê o vocabulário, né? Então, olhar este retrato aqui e olhar este outro. É aquela cena do Hamlet mostrando o retrato do rei que morreu e o Cláudio, e comparando os dois, né? Isso. A representação falaz de 2 irmãos. Agora eu estou observando um pouco. Quero. Vede quanta graça residia neste semblante, as madeixas de Hipérion, a fronte do próprio Jove, olhar como de Marte, minaz e imperioso, postura igual à de Mercúrio, heraldo, recém-pousado sobre Empírea montanha, e, na verdade, composição e forma onde todos os deuses puseram como seu sinal, por dar ao mundo a afirmação de um homem, tal foi vosso marido. É bem... E a grafia é bem diferente mesmo. Né? Diferente. Então, essa é uma tradução que já é antiga, mas que o tradutor propositadamente quis dar esse sabor mais antigo ainda, né? Então, uma estratégia arcaizante, não é uma tradução com arcaísmos, mas ela é arcaizante. Bom, então, uma questão é essa, né? Que o tradutor acaba, né, usando... Aqui tem um exemplo do Carlos Alberto Nunes e a Beatriz Viegas Faria. Você quer ler essa também. Ou essa é depois? Não, essa é para mostrar uma tradução produzida na década de 50 e outra na década de 2000, né? Com esse intervalo grande, assim, e para ver as diferenças, né, em termos de vocabulário. Já não tem tanto de ortografia, porque as mudanças ortográficas foram bem menores, mas ainda assim tem o vocabulário, né, que cavalos ajaezados, para a alma amedrontar de seus contrários, cheios de medo, lestamente salta, né? Então, assim... É bem mais difícil da gente entender. E aqui você já tem uma fluidez maior, né? A guerra de semblante implacável desanuviou o senho antes carregado. E agora temos que, em vez de montar corcéis de selvagens crinas para amedrontar as almas de adversários temerosos, com agilidade ele pula para dentro do quarto de uma dama e se entrega às ordens lascivas de um alaúde.
e diferente daqui, que é bem mais aí, né? Mas é a tal história. O Nunes estava usando o vocabulário da época, né? E ele também, como traduziu em verso, o verso acaba provocando uma série de inversões sintáticas que na prosa você não faz. Tem essa questão também. Então, a gente tem que considerar isso tudo. E é importante lembrar também, como você já mais ou menos sugeriu, né, começou a dizer, é que até relativamente pouco tempo o Shakespeare era visto como um autor para as elites, né? Então, a Bárbara Eleodoro que começou a bater muito nessa tecla de que ele era um autor popular, e assim é que deveria chegar aos leitores e plateias contemporâneos. O Milor também contribuiu bastante para isso, usando o português mais coloquial, chegando até a fazer mistura de pronomes, né? Ele, em vez de tu e vós, ele usava você e o senhor, e misturava o você com o tu, teu... Tu não, desculpe, com teu e te, né? Teu, tua, te, de segunda pessoa. Então, ele começou a fazer isso. Agora, novamente, eles eram filhos do seu tempo. E, a partir dos anos 80, já tinha começado a haver um relaxamento nessa separação rígida entre português escrito e português falado. As próprias editoras, que a gente tem que considerar isso também, né? O tradutor, ele traduz já com uma editora mais ou menos em mente, a editora também tem as suas preferências, né? As suas normas, e as próprias editoras não permitiam português coloquial nas edições. E agora elas estão até refazendo muitas traduções para mudar isso, né? Que agora é o contrário, agora pode usar português coloquial, marcas de oralidade, sobretudo em diálogos ficcionais, mas antes não podia. Então, o tradutor também estava, né, submetido a isso. E, assim, havia também a questão, ainda há, né, essa questão da visão de Shakespeare, como se vê Shakespeare. Então, um autor, né, que não é mais só para as elites, mas há público ainda que prefere vê-lo como um autor de vocabulário sofisticado, de um estilo mais rebuscado, e que não aceita um Shakespeare muito coloquial, não aceita linguagem chula, não gosta dos trocadilhos obscenos, que, inclusive, é um dos temas de estudo da Elizabeth Ramos, né? Ela é especialista nisso, né? Então, essa linguagem de conotação sexual, que é muito encontrada nas peças e que a exegese shakespeariana vem desvelando cada vez mais, para alguns leitores, isso eles não querem saber. Inclusive, eu assisti recentemente uma montagem de Romeu e Julieta, uma adaptação maravilhosa, concepção do Gasparani, do Gustavo Gasparani e do Eduardo Rieschi, era Romeu e Julieta com músicas de Marisa Monte. E a personagem da Ama era lindíssima, a montagem, de um requinte, mas a personagem da Ama era a Ama, né? Com aquelas piadas, aqueles trocadilhos, aquela linguagem toda maliciosa. No intervalo, eu ouvi várias pessoas comentando: que absurdo, que horror, isso não é Shakespeare. Então, assim, é a expectativa de muita gente. Por isso, então, que algumas traduções ainda procuram manter um estilo mais rebuscado, pensando nesse público, né? A Aymara, mesmo numa entrevista que ela me deu recentemente para um artigo, ela disse que tenta há muito tempo tirar Shakespeare dessa redoma, mas é uma redoma que nem todo mundo quer que seja tirada.
E por isso que é tão importante ter várias traduções, né? Traduções diferentes, porque aí o leitor, o encenador, vai escolher aquela que mais atende aos seus objetivos, né? E às suas expectativas. Então, assim, não é... Desculpe. Imagina, pode falar, pode falar. Não é isso, é que, assim, não é que haja uma linearidade, assim, tão natural. As traduções mais antigas eram mais rebuscadas e tal, e agora as contemporâneas são muito diferentes, são mais distensas. Não necessariamente. Quer dizer, o vocabulário até usado, a maioria, né, a grande parte, é o vocabulário contemporâneo, mas o tradutor pode querer dar um sabor meio antigo, pode querer sofisticar aqui e ali, né? Então, pensando num público específico. Então, o fato de você ter em mãos uma tradução de 2010, 2015, 2017, 2020, não quer dizer que ela seja muitíssimo diferente de uma dos anos 70, dos anos 60, né? Então, não há essa progressão assim do muito erudito, da linguagem muito nobre, muito sofisticada, muito elaborada, para uma linguagem mais distensa, mais popular. E há também uma preocupação em não simplificar Shakespeare, né? Porque ele é sofisticado. Tem até uma passagem, se você me permite ler, rapidamente, que eu acho assim, muito emblemática e esclarecedora, principalmente para quem está começando a ler as peças, entender o teatro shakespeariano, que é do Anthony Burgess, no livro A Literatura Inglesa, tradução do Duda Machado, e que ele diz assim, que nas peças de Shakespeare havia ação e sangue para os iletrados, belas frases e engenho para os almofadinhas, humor sutil para os refinados, palhaçada escandalosa para os não refinados, assuntos amorosos para as damas, canção e dança para todos. Então, tem de um tudo, né? Sim, tem de um tudo. Tem de um tudo e é isso, né? Não é que saiu do muito rebuscado, do muito difícil, do quase hermético para um mais transparente e facilmente assimilável, né? As traduções, muitas traduções contemporâneas, mesmo com vocabulário contemporâneo, tudo, elas podem ser bem complexas, né? Trazendo esses jogos de palavras, deixando as ambiguidades que o leitor tem que ir lá descobrir. Sim, sim, muito, muito legal isso, Márcia, que você falou. E eu não tinha essa dimensão de que também o público tem uma expectativa, né, de uma determinada tradução. Eu tive um aluno, eu fiz um curso de teatro para adultos e teve um aluno meu que ele falava muito dessa coisa, não, mas eu quero manter a linguagem original do Shakespeare, eu quero manter a formalidade, não digo a formalidade, mas ele tinha uma expectativa de alta cultura, né? Como se... E sim, Shakespeare é extremamente elaborado, ele não é fácil, ele é muito complexo, mas ele tem isso do que você está falando, essa multiplicidade de registros, né? Por exemplo, você tem, falando do Macbeth que a gente estava falando, você tem um assassinato numa cena, o assassinato do rei, e na cena seguinte você tem um porteiro bêbado acordando, falando do que a bebida causa no desempenho sexual. Então, e é uma cena excelente, né? Muito legal, muito dinâmica. Então, é muito interessante essa diferença de discurso. E uma coisa que o Lawrence comentou muito conosco nesse trabalho que ele fez com a gente da tradução do Macbeth é que dependendo, eu não sei se eu vou falar corretamente, mas
por exemplo, a personagem vai falar com o rei, ela tem um tipo de discurso muito formal, então a Lady vai receber o Duncan, então ela tem um discurso super rebuscado para mostrar uma subserviência dela a esse rei. Aí tem uma outra determinada cena que é uma cena ágil, então o ritmo já vai para uma prosa, tem que ser rápido, né? Ele até usava o termo galope. Nesse momento você tem que galopar, entendeu? Você tem que ir rápido. Então, tem essas diferenças no texto como um todo, tem esses públicos variados que você está falando, e tem também a análise do público da nossa época e da expectativa que esse público, de certa maneira, força uma escolha editorial, uma escolha de tradução, né? Então, de certa maneira, tem essa questão do mercado, né? É isso tudo. Isso. E às vezes tem até a própria intervenção da editora, né? Porque a editora pode meio que determinar ou solicitar que o tradutor use determinadas estratégias, né? Ou assim interfere um pouco, por exemplo, na presença ou não de paratextos, né? Desses textos de apoio, os prefácios, né? a biografia do tradutor, né? Então, dependendo da editora, a edição pode dar mais visibilidade ao tradutor ou menos, colocar o nome na capa ou não, né? Pôr uma nota biográfica do tradutor ou não. Então, são decisões muito da própria editora. Às vezes, o tradutor até conversa, mas quem tem a palavra final sobre isso é a editora, né? O Leandro Magalhães fez um comentário. Elvio Funk, tradutor de várias obras dramáticas e líricas de Shakespeare, diz que, entre aspas, quanto mais traduções de Shakespeare tivermos, tanto melhor veremos Shakespeare. É isso mesmo, Márcia? Eu concordo plenamente, porque cada tradutor, cada leitura, né? O tradutor é um leitor, primeiramente, né? Então, essa leitura dele para que ele possa fazer a tradução, ela é iluminadora de um determinado aspecto ou de determinados aspectos. Então, cada leitor é diferente, cada um enxerga determinados, né, aspectos ou quer enfatizar ou privilegiar, né, tais e tais aspectos. Então, cada leitura é uma leitura, cada tradução é uma tradução. E quanto mais tivermos, ainda mais hoje em dia, que a gente tem uma massa crítica imensa, da qual os tradutores se valem, né, para ajudar a traduzir. Então, essa massa crítica, ao longo do tempo, ela vem ressignificando muitas passagens, ela vem esclarecendo o significado de palavras, de algumas passagens, trazendo também aportes teóricos novos. A gente vê, por exemplo, no século passado, o impacto que a psicanálise teve na interpretação das peças, né? Mais adiante foram os estudos culturais, os estudos de gênero, a nova história, os queer studies. Então, assim, cada teoria nova ou que se desenvolve, ela se volta sobre a obra shakespeariana e ressignifica, né? Então, dependendo da afiliação teórica do tradutor, ele vai beber em determinadas fontes e aí vai iluminar determinados aspectos, né? Maravilha. Gente, desculpe, mas a minha gatinha está no cio, está fazendo um barulhão. Não sei se está chegando até aí. Eu estou tentando mutar quando dá, mas está difícil. Márcia, me fala uma coisa. A gente pode dizer, por exemplo, os tradutores, você falou o Leandro falou do Elvio Funk. Tem
uma nata de tradutores, por exemplo, a Bárbara Heliodora foi uma crítica, né, uma estudiosa da obra, ela é, de certa maneira, uma referência. Isso já se ampliou? Como é que está isso? A gente, nessa questão do mundo da tradução aqui no Brasil, como é que é isso? Tem uma hierarquia ou hoje em dia já se ampliou, pulverizou e está mais amplo? Tem aqueles mais conhecidos, né, que uma maior visibilidade, muito respeitados, mas, assim, de modo geral, os tradutores e tradutoras shakespearianos são grandes estudiosos, são poetas, críticos, especialistas, né, e que mergulham não só na obra, como na crítica. Então, são muito bem informados, eles se fundamentam muito para poder fazer as traduções, né? E então são todos os projetos, praticamente todos, eu não vou dizer todos, porque tem um ou outro projeto tradutório que realmente foge um pouco ao padrão, mas a maioria deles assim de inspirar muito respeito. Então, a gente tem, eu vou citar assim, a Bárbara, porque traduziu o cânone completo, né? Ao longo do tempo, ela veio traduzindo, e foi traduzindo as peças, além das duas que a mãe já tinha traduzido, o Hamlet e Ricardo III, ela completou o cânone, incluiu até, que ela só não incluiu, aliás, os dois primos nobres, porque ela dizia que era muito Fletcher, que ela não ia traduzir. Então, era essa coautoria, tudo bem, mas uma coautoria assim, que o Shakespeare participa menos, aí ela preferiu não traduzir. Mas ia acabar traduzindo, com certeza. Então, esse projeto é incrível. O Milor, porque ele introduziu essa linguagem mais coloquial, ele ousou fazer essa mistura de você com T, e trouxe um pouco, né, foi um dos pioneiros, talvez, nesse português mais distenso, né? Então, tem também soluções ótimas para os jogos de palavras, muito... E é bom para o palco, né? A tradução dele é boa para o palco. Mas ele foi muito criticado, não foi? Até onde eu sei. Sim, porque, assim, primeiro que ele traduziu em prosa, então quem prefere tradução em prosa e verso não gosta das traduções em prosa, mas ele tem soluções ótimas e realmente traduziu o Lear, as Alegres Comadres, o Hamlet, e traduziu mais uma que eu esqueci agora, nesse instante. Tem a Beatriz Viegas Faria, que traduziu 19 peças, foi premiada também umas 2 ou 3 vezes. Tem mais 2 já prontas, né, para serem publicadas. Tem o José Roberto O'Shea, com 7 traduções publicadas, uma no prelo, uma concluída. E o projeto do Zé Roberto é muito interessante, porque ele quer fugir das tragédias mais traduzidas. Ele quer ir... Ele começou por Antônio e Cleópatra, foi para o Ponto do Inverno, Péricles, né? Aquelas peças finais, né? Os romances. Traduziu um texto de Hamlet que ninguém tinha traduzido antes, que é o primeiro quarto do Hamlet. Geralmente, o texto-fonte é o segundo quarto ou o primeiro fólio, né? O texto-fonte de preferência, os 2 textos que os tradutores preferem. E então ele vai ali pelo menos comum, né? Então, esse é o projeto dele. O Elvio Funke, que é, sim, um projeto incrível, traduziu, já publicou 23 peças, tem 8 prontas. Ele faz uma tradução interlinear, então ele põe
o inglês em cima, o português embaixo, e assim, é como se fosse uma tradução bilíngue, mas em vez de ser espelhado, uma página espelhando a outra, ele faz interlinear. E a proposta dele é muito pedagógica, né? Ele tem notas de rodapé muito esclarecedoras, que não são só de aspectos históricos, semânticos, geográficos, não. Ele faz relação, estabelece relações de acontecimentos, ou de situações, ou de falas na peça, com situações modernas, né, contemporâneas, faz comentários, é muito, muito interessante. Então, e ele diz que as traduções dele são para serem usadas em aulas de literatura inglesa. São, né, instrumento pedagógico. E ele é tão generoso que ele coloca nas notas de pé de página, em determinadas passagens muito emblemáticas, porque ele traduz em prosa, né? Então, algumas passagens muito emblemáticas, que a gente até conhece alguns versos, ele, em português, né, ficaram assim no nosso imaginário, ele põe lá na nota de rodapé. Se alguém quiser conhecer opções ou soluções em verso, procure ler Carlos Alberto Nunes, Bárbara Eleodora, né? Ele até remete para os tradutores em verso. Então, é um projeto de fôlego muito interessante, né? Tem outros tradutores e tradutoras que traduziram uma peça só, ainda não se animaram a traduzir outra, mas que fizeram a pedido de uma companhia teatral, por exemplo, acompanharam os ensaios, que é uma coisa muito interessante isso, né? O tradutor está ali acompanhando a montagem da peça, mesmo que a tradução não tenha, quer dizer, já esteja pronta, né? Digamos, a tradução foi encomendada pela companhia teatral, o tradutor fez, e na hora dos ensaios ele acompanha ali e vai fazendo ajustes na tradução, né? E também orientando o elenco, né, sobre as intenções dele, né, com determinadas soluções. A Aymara, então, como eu mencionei, ela traduziu Trabalhos de Amor Perdidos, assim, pensando numa encenação. Tem também o Geraldo Carneiro, que traduziu A Tempestade para uma montagem assim, histórica, em 1982, no Parque Lage, inesquecível. E depois, recentemente, traduziu o Hamlet. E ele traduz passagens esparsas, traduz sonetos, né? Então, ele também tem muita familiaridade. Então, assim, são nomes, o Lawrence Flores, o Zé Francisco Botelho, que também é lá do Rio Grande do Sul, que, aliás, né, a região sul é assim um celeiro de grandes tradutores, porque a gente tem a Beatriz, o Zé Francisco Botelho, o Lawrence, o Elvio Funk, e em Santa Catarina tem o Rafael Rafaeli, que tem 3 traduções, Macbeth, Sonho de uma Noite de Verão, belíssimas traduções, e o Zé Roberto e o Rafael Rafaeli, né? Então, assim, o Rio Grande do Sul e Santa Catarina produzem e tradutores muito prolíficos, né, que estão em atuação ali até hoje, né? Então, assim, é difícil você ter um tradutor que não mereça respeito, né? É bem difícil, assim, porque ninguém entra num projeto desses levianamente, né? Sem ter um estofo, né? Sem ter um estofo, não tem como. E olha, o professor Leonardo lembrou, a 4ª tradução do Melor é A Megera Domada. A Megera nossa, essa é assim, cheia de trocadilhos. Tem aquela cena do Petrúquio com a Catarina, que ele faz uma série de jogos de palavras com catavento, minha recatada cata,
cata esse não sei o quê. Olha, é muito engraçado. De uma criatividade assim, imensa. Olha, a professora Marlene comentou assim, como era de se esperar, belíssima palestra, parabéns, Márcia. Imagina, Marlene, que honra. E o Léo concordou também, a Márcia sempre nos ensinando muito. E a Bela Oliveira comentou assim, eu prefiro ler e depois assistir a peça. Eu acho que isso também é muito pessoal, né? Acho que tem gente que gosta de ver o filme, tem gente que gosta de... Eu acho que não importa como, o que importa é se aproximar da obra, né? A Elizabeth Ramos falou, gosto muito das traduções do Milor, mas me surpreendi com o apagamento de uma cena inteira em As Alegres Comadres. Ah, pois é. Aí são as escolhas, né? Olha, eu não sei assim o que houve, mas em relação, eu não sei o que houve em relação ao Milor, mas eu tenho alguns exemplos assim de traduções que são feitas por encomenda, né, para serem encenadas, e aí a companhia já pede para cortar determinadas cenas. E acaba que, por algum motivo, a tradução é publicada sem completar a peça. O Honestaldo de Penafor, ele traduziu Otelo nos anos 50 para a companhia Tony Acelli Autran. E a tradução que ele fez foi assim, com vários cortes, a pedido da companhia. Mas depois, quando foi impressa, né, aí foi editada e tal, ele terminou de traduzir a peça toda e inseriu as cenas que haviam sido suprimidas. Então, assim, às vezes pode ser uma decisão editorial que o tradutor, um tradutor do prestígio do Milor, ele tem cacife, digamos assim, para argumentar com a editora, né? Mas nem sempre isso acontece, né? E às vezes a editora toma umas decisões assim, digamos, vai imprimir o texto que foi usado na montagem e o texto para a montagem normalmente tem uns cortes, né? Somente quando a peça é muito longa. Sim, eu tenho um texto da montagem do Macbeth do pessoal do Teatro du Soleil e ela imprimiu com os cortes, ela assim, nessa cena foi cortada. Então você tem o texto inteiro e você sabe os cortes que eles fizeram, né? Então, isso também é interessante, né? Que aí você descobre o processo de criação deles, né? Mais transparente, né? Você mostra você conhece, o que foi cortado. Olha, tem uma pergunta da Cláudia Cruz. No caso desses cortes, seria muito importante um paratexto, deixando isso explícito, não é? Então, Mas aí depende, né, da edição, né, do que depende. Agora, recentemente, há mais boa vontade das editoras em acrescentar informações. Então, dá um espaço para paratexto, não muito, né? Não muito, mas dá um certo espaço. As edições mais recentes, elas trazem mais informações importantes, por exemplo, qual foi o texto-fonte usado naquela tradução, né? E no caso de peças com textos múltiplos, como Hamlet, né, isso é muito importante. Foi o Q2, foi o F1, né? E qual edição, quem foi o editor, quem é que fixou o texto, quem escreveu as notas, né? E aquela edição que foi a fonte para o tradutor trabalhar, a fonte primeira, porque o tradutor ele não fica no único texto, né? Ele tem um texto-fonte que pauta a sua tradução, mas ele vai consultando outros, ele consulta, né, outros comentaristas, outras edições, claro, mas isso é importante dizer qual foi o texto-fonte, né? E as edições recentes elas estão trazendo isso. A gente observa, por exemplo,
tradutores com muitos títulos já publicados, os iniciais tinham menos notas, quase nenhum paratexto, não tinha informação do texto-fonte. E mais para cá, as últimas edições, as traduções mais recentes, já trazem essas informações. Então, assim, para nossa alegria, isso está virando quase uma regra, né? Que é uma coisa muito boa. Eu acho que o público também está querendo saber mais, será que não? Com toda essa possibilidade também da internet, eu acho que isso também tem aumentado, né? A Tuna voltou aqui, a Tuna ela foi lá, fez um evento e voltou. Né, Tuna? Mais ou menos isso. Não, é porque eu tive um imprevisto mesmo profissional, assim, ainda estou aqui, mas estou muito atenta, ouvi tudo, estou aqui. É o dom da ubiquidade. Tá ótimo. Eu queria falar só um pouquinho de outras eu queria só fazer uma perguntinha assim, só para reforçar isso que a Marcinha está falando. Márcia, a licença poética do tradutor, ela pode se afastar demasiadamente do texto-fonte e aí afastar um pouco o leitor? Olha, essa questão da fidelidade, né, é espinhosa, né? Porque é fidelidade a quê? A quem, né? Ao autor, a sua visão do autor, a sua visão do texto, ao seu projeto tradutório, ao que a editora quer, ao que você acha que o público quer. Então, é difícil, né? Mas eu acho que licença poética em Shakespeare eu não vejo muito, não. Não vejo as pessoas, quer dizer, as traduções se distanciando do texto em termos semânticos. Elas podem se distanciar em termos de estilo. Então, você tem uma passagem mais formal e que a tradução acaba sendo mais informal. Essa modulação que tem no texto de Shakespeare, do jogo de palavras, de conotação sexual, das frases, né, ou de pensamentos mais filosóficos, né, que tem essa ideia que tem um pouco de tudo, às vezes ela pode ser aplainada, né? Então a tradução fica muito igual e não mostrar essas diferenças, né? Não fazer essa modulação. Eu recentemente li uma tradução, e li recentemente, porque ela é recente, que eu fiquei assim um pouco. Eu fiquei assim um pouco na dúvida, porque tinha muito jargão, muita gíria atual. E gíria não dá, porque vai datar a tradução em 2 tempos, né? Então, é complicado. Quer dizer, você fica ali no fio da navalha, né? Pode parecer moderna no primeiro momento, mas ela acaba ficando datada realmente em função da mudança de língua, né? Um exemplo, falar, é longe, fica onde Judas perdeu as botas. Não, quer dizer, eu estou dando um exemplo de um termo da minha mesmo, né? Mas, assim, ou falar bizarro, né? Numa tradução de peça, numa adaptação, no mangá, ok, mas em peça é estranho, porque é uma coisa assim, mesmo que o personagem use gíria, mas assim, se eu usar um tipo de jargão ou gíria que assim, num minuto vai estar obsoleto, né? Aí não é uma decisão muito sábia, né? Mas não é muito comum isso, não. Eu não acho, não vejo nada. Tem um comentário aqui da querida professora Liana Leão. Parabéns, ótima conversa. Estou aprendendo muito com a Márcia. Beijos, Liana, que ela está aqui pelo canal Shakespeare Brasil. Imagina, a gente que aprende com ela o tempo todo.
E o João Ulisses comentou, quanto à pergunta da Tuna em afastar o leitor, lembro que uma vez eu preferi ler Dom Quixote em espanhol do que uma tradução portuguesa de Portugal. Mas aí não tem a ver com licença poética, aí é um estranhamento da língua, né? Sim. Você sabe que as editoras, elas têm tradutores e revisores que a função deles é passar do português de Portugal para o português do Brasil, né? Muitos livros, porque realmente a gente estranha. Para nós é muito estranho o português em Portugal. Às vezes ele chega a ser... Você realmente não sabe o que a pessoa está falando. Não, legenda em português de Portugal é muito estranho, legenda de filme, né? É a sintaxe, é a posição, né, dos pronomes, soa estranho, né? Nem tanto vocabulário, às vezes é até a sintaxe, né? Exatamente. E, Márcia, olha só, a gente tinha separado aqui no PPT, mas eu tenho aqui ao vivo, né? Por exemplo, mangás. Esses são mangás, né? Você até comentou desse mangá aqui, que ele é meio gótico, né? Ele é o Ricardo. É gótico. Ele é gótico mesmo. Aqui você tem alguns trechinhos. Mas eu vou compartilhar uma outra coisa. Esse aqui, por exemplo, Júlio César, né? Bem interessante. E você também comentou desse No Fear Shakespeare, por exemplo, que tem essa coleção, né? Tem o inglês antigo e o inglês moderno. E aí você vai conseguindo ver como é isso em inglês. Essa é uma coleção em inglês, né? Uma tradução intralingual. Intralingual, exatamente. Eu queria só que você comentasse um pouquinho disso, e aí eu vou compartilhar aquelas imagens que você mandou só um pouquinho, e depois queria que você falasse do site que você organizou, como é que é isso, tá bom? Olha, a Tuna voltou aqui. Tuna, tá por aí? A gente está te vendo. Acho que ela não está nos ouvindo. Espera aí, vamos ver se ela volta daqui a pouquinho. Fala, Márcia, o que você pode falar? Você acha que o público jovem está se interessando por mangás, por esse tipo de linguagem? Está fluindo bem? Está propagando a obra? Sim, eles se interessam. Assim, bom, tem games também, né? Essas adaptações, né? Tem adaptação para o Twitter, tem para games, para quadrinhos, para as chamadas webcomics, que são quadrinhos na internet, né? Na web. Tem essa em linguagem de mensagens de WhatsApp, usando emojis, mas sempre, não digo sempre, mas muitos desses projetos, eles são projetos pedagógicos, eles vêm acompanhados de sugestões de atividades para trabalho em sala de aula, né? Então, claro que podem ser lidos independentemente desse contexto educacional, mas também podem ser usados em salas de aula de ensino de literatura inglesa para falantes nativos e para falantes estrangeiros. E eu tenho, assim, colegas professoras que dão aula em ensino médio, ensino fundamental, e que dizem que funciona super bem. Isso aí... Tem alguns quadrinhos, né? Ou mangás, acho que são... Esse é quadrinho tradicional da editora Nemo. A diferença dele para aquela série do mangá Shakespeare é que aí os diálogos são em prosa, não tem mudança de tempo e lugar, e a história é bem resumida. Olha, eu vou colocar essa imagem aqui, tá dando para ver? Eu aumentei num outro, ou ainda está naquele outro slide? Não, tá dando? Tá dando para ver o Macbeth. O Macbeth, exatamente. Só para mostrar mais ou menos como é a imagem, né? O Macbeth parece um, um, um Conan, um He-Man, assim.
É mesmo, olha só. Nossa, um super-herói desses, assim, mais moderno, eu só lembro dos antigos. Nossa, esse também é meio gótico, né? As Esse Macbeth, bruxas, né? Olha só, é. as 3 bruxas, o capitão ensanguentado que vai falar com o rei. Mas é interessante, né? É uma linguagem... Muito, muito, porque os jovens adoram essas coisas assim, né? Mais ou góticas, ou de mistério, ou então essas distopias, né? Um futuro distante, meio ficção científica, isso também tem adaptações que mudam, né? A época, né? E jogam para o futuro. É muito legal, eu achei muito, muito legal. E aí, voltando aqui para esse que você estava falando, você quer continuar a falar? Não, esse é o mais simples, são diálogos em prosa e bem, bem condensado. O mangá Shakespeare, pelo menos essa coleção, né, mangá Shakespeare, aí é mais sofisticado, porque eles procuram manter as falas icônicas, né, preservam o verso em muitas passagens, os dísticos finais, né, os que encerram as cenas, eles são mantidos. E tem eu queria mostrar o Hamlet, que eu acho bem interessante, tem essa imagem do Hamlet aí. O Hamlet, a sofisticação do Hamlet. Ele aqui a gente tem 2, né? Então é o Hamlet e o seu duplo, o doppelganger. Ele está armado de uma adaga, abraça o Hamlet e sussurra a proposta tentadora de suicídio. Olha que interessante! É complexo, não é uma coisa banal, assim, né? Sim. E esse Hamlet é passado no ano de 2100 e não sei quanto, é um futuro completamente distópico. Que interessante isso! Muito interessante. Quer dizer que tem todo Quer dizer, todo mundo se apropria do Shakespeare. Pois O Shakespeare é nosso, é nosso. E é mesmo, né? E aqui, cordel, né? Aqui... esse é um folheto, umas capas de folheto, um folheto bem simples, é diferente daquelas edições, né, da Nova Alexandria, que são mais bem cuidadas. Esse aqui são aqueles folhetinhos que vendem em banca. Eu vou mostrar depois maior. Agora, a gente não pode se iludir, porque a aparência é muito pouco atraente, mas o cordelista é o Stélio Torquato Lima, que é um dos maiores cordelistas brasileiros. Então, tem o Stélio Torquato, o Arievaldo Viana e o Clévison Viana, que é irmão do Arievaldo. Eles todos adaptaram, cordelizaram peças de Shakespeare. Então, apesar de parecer assim uma publicação muito tosca, porque a ideia do cordel é essa, né? A literatura que começou é conhecida como a literatura dos folhetos, né? Nasceu dos trovadores medievais lá na Península Ibérica, veio para cá trazido pelos colonizadores, prosperou bastante aqui, né? E manteve esse estilo da poesia oral improvisada e é difundido em folhetos de baixo custo. Então, apesar dessa impressão assim primeira que a capa nos traz, de que não é uma edição muito bem cuidada, o cordelista é da melhor qualidade, né? Então, o material aí deve ser interessante. E o cordel, ele tem 2 estilos, né? Ele pode ser, em termos de estilos, não, de forma. Ele pode ser escrito em sextilhas, que são estrofes de 6 versos,
ou em estrofes de 7 versos, mas sempre com 7 sílabas poéticas, né? Essas são as formas padrão do cordel, 7 sílabas poéticas e estrofes de 6 ou de 7 sílabas. E outra característica também é a ilustração, né? Com estilogravuras, que é uma marca assim, registrada do cordel. Aqui, né? Então, aqui tem uma estilogravura que é da cena do Romeu encontrando a Julieta, pensando que ela está morta, né? São estilogravuras muito lindas. Muito bonito. E aqui você colocou um exemplo de texto, né? Isso. Esse é o Romeu e Julieta, da editora Giramundo, que tem uma edição com 11 peças, né? E aí eu não sei se... Tuna, você quer ler consegue ler uma primeira quadrinha? É a do final do Romeu e Julieta. Da morte. Tá vendo aí, Tuna? Porque eu não vejo vocês quando eu estou compartilhando aqui. Eu não consigo ver se ela está nos ouvindo, tá? Tuna! Peraí. Ai, desculpa, eu estava no mudo. Tem que ter sotaque, professora. Não, não precisa, não precisa. Porque cordel, menina, erguendo do rosto o véu, Julieta despertou, viu de Romeu o chapéu e logo o corpo notou. Com o peito em fogaréu, uniu-se a ele no céu com a adaga que achou. A tragédia se espalhou com todo efeito seu. O clã Monteco chorou e o Capuleto sofreu. Verona se lutou, mas no fim o amor ganhou, pois o ódio ali morreu. Assim, digo ao leitor meu, ao fim dessa historieta, nenhuma força excedeu ao amor neste planeta. Diz Shakespeare, não eu, na tragédia que escreveu, de Romeu e Julieta. Olha só, com direito a sotaque, está ótimo. Ótimo. Que maravilha. Eu não li tão tragicamente. Mas se quer que eu leia sem sotaque, eu posso ler. Quer que eu leia agora? Mas assim, as rimas, né, são bem interessantes, porque você tem que rimar o último verso da estrofe rima com o primeiro verso da seguinte. Então, é assim, é um esquema de rimas que, para fazer não sei quantos versos, né, de 3.000 e tantas linhas, não é... Tem que ter muita inspiração, né? Sim. E é outra característica das cordelizações é que entra o narrador, sempre tem um narrador. E nas peças, né, pode ter um narrador aqui ou ali, mas não tem. Mas no cordel sempre tem um narrador, né? Tem a voz do narrador. E só para comentar esse último aqui, é o quê? Mensagens de WhatsApp? São 4 adaptações feitas com a linguagem de mensagens de WhatsApp, né? Linguagem de diálogos, usando emojis, né? E esse vocabulário não pode ser mais, não digo nem contemporâneo, é restrito a uma determinada faixa etária, porque é por isso que tem até glossário no livro, no final. Olha! Porque usa símbolos o tempo todo. Então, até o próprio título, né? Seriously, Hamlet. Né? Então, falando sério, Hamlet. O outro é Macbeth, #killing it. Né? Macbeth arrebentando. Aí tem mais 2, que é You Only Live Once, Juliet. Né? Você só vive uma vez. E A Midsummer Night, #NoFilter. E aí, assim, já começa você tendo que decifrar. Quem não é dessa geração, né? A gente até é da geração WhatsApp, mas não desses símbolos e siglas e emojis tantos, né? E essas abreviações de palavras, né? A palavra abreviada. E então
não é uma leitura, você decifra. Eu achei legal aqui, porque não dá, realmente não deve estar dando para enxergar, mas tem o símbolo aqui, All Sleep No More. Então tem o emoji de dormindo, eu não dormirei mais, que é do Macbeth. Ou, por exemplo, To Be, tem duas abelhinhas, né? To Be or Not, a proibição. To Be, quer dizer, duas abelhinhas e proibido, duas abelhinhas. E a Ofélia está com 3 pontinhos de pensar, sabe? Quando está pensando, ela vai escrever, mas ela está esperando ali para ver o que o Hamlet vai dizer, né? Muito legal isso. Enfim. É esse que você falou que tem no site também ou não? Ou era outro? Esse, se não me engano, tem também. Tem um site que. Olha, eu vou deixar todos os links que eu puder aqui na descrição depois, tá? Não vai ser hoje, mas depois eu vou deixar todos os links do que a gente citou aqui para quem quiser pesquisar, né? E, enfim, muito bom. Adorei esse sem filtro, o Midsummer Night. O To Be or Not To Be é escrito num bloco de papel, como se fosse papel, que é um diário, é um solilóquio, então é um diário, né? É como se estivesse escrevendo o diário, então é tudo assim. Olha aqui um exemplo também, né? A Gertrudes conversando com Guildenstern, Cláudius Rosenkrantz, tem todas as falas aqui. Muito legal. Enfim. A ideia é usar a mesma linguagem dos jovens, né? Desses. Aqui o diário que você comentou. Exatamente. É um notepad, né? Não é diálogo, já não é diálogo de WhatsApp, é no notepad. Maravilha! E aí eu acho engraçadíssimo que tem no final, assim, o próximo tem aqui, olha, personagens, porque, claro, toda adaptação, ela enxuga os personagens, né? Sim, normalmente se concentra na trama principal, nos personagens principais. E não anuncia quais são os personagens que foram suprimidos ou não. Mas aqui eles põem no final do livro assim, personagens você não vai encontrar nesse livro, porque eles não têm smartphones, né? Então, eles não podem participar da conversa, né? Por WhatsApp. Então, por isso, eles estão fora. Olha, que maravilha! Não tem, enfim. Mas a garotada gosta. Nossa, muito legal, Márcia, muito legal. Maravilha, maravilha. E vocês estão me vendo? Espera aí, que agora eu perdi vocês, está aqui. Muito bem, muito bem. Olha, e só para a gente finalizar, você pode falar um pouco do site que você faz, que você tem? Eu vou colocar ele aqui na tela para você contar para a gente o que ele é, o que a gente pode encontrar lá. Gente, tem muito assunto bom aqui. Deixa eu ver aqui. Esse dá para compartilhar. Pronto. Dá para ver, né? A ideia, assim, o nome é Escolha Seu Shakespeare, a ideia é essa que a gente falou durante essa conversa, né? Que há muitos Shakespeares em português, né? E como há também em outras línguas, mas assim, o meu foco é o português brasileiro. E assim, a ideia é ajudar uma pessoa interessada a ler uma peça a encontrar o seu Shakespeare, né? Então, ele quer ler o Hamlet. Em vez de entrar na livraria e pegar o primeiro que tem disponível, que vai estar provavelmente num display ali na porta, aí pronto, já fica feliz porque já saiu com o Hamlet na mão, ver o que tem disponível, né? Então, são, até hoje, 17 Hamlets já. Olha, e está onde? Na base de dados, é isso?
Aí você vai selecionar a pesquisa, né? Você vai selecionar. Aí você faz a pesquisa, que pode ser pelo nome da peça, título da peça em inglês, título em português, nome do tradutor ou editora, né? Então, aí vê, é por palavra-chave. Aí você vê, põe Hamlet. Por exemplo, eu tenho que escolher. Título em português, título em inglês, vai. Que eu vou pôr o Hamlet. Aí pesquisa, olha aqui. Aí vão aparecer os que tem. Só falta aí incluir na base de dados o 17º que saiu no final do ano passado, em dezembro, e eu ainda não tenho. Eu tenho que examinar, ler o livro, analisar, ler a tradução, os paratextos, e aí fazer a ficha. Essa é uma ficha resumida, né, que fala quem é o tradutor, a data, né, de publicação, a editora. Aí clica ali, tem um ponto que fala: clique aqui para ter mais, para ver a ficha completa. Eu cliquei. A minha internet está um pouco devagar, é ela que está demorando. Tá, mas não tem problema, porque quando, assim, o que aparece aí são características da tradução. Então, se é prosa, verso, se é decassílabo, dodecassílabo, se a linguagem é mais rebuscada ou não, enfim. E aí, ao clicar e se abrir a ficha completa, aí vai ter mais informações. Todos os paratextos, aí fazendo uma sinopse de cada paratexto. Tá? Tem introdução, tem apresentação, tem notas de rodapé, quantas notas, e abordam o que exatamente as notas, né? Muito legal, muito legal. E aí a pessoa escolhe, né? E também dependendo da disponibilidade. Hoje em dia, como tem a estante virtual, né, que é esse sebo maravilhoso, que já deixou de ser sebo porque ele recebe muitos livros novos, assim, de pessoas que ganham ou compram em lançamento de livro. E aí acabam vendendo na estante virtual. Vendem para um livreiro, o livreiro põe na estante virtual. Então, assim, é muito mais fácil hoje em dia conseguir edições antigas. Eu consegui, assim, pela estante virtual, as 2 traduções da Berenice Xavier, de 1936 e 1937. Uau! Que foi uma tradutora que, na década de 30, traduziu essas 2 peças, A Megera Domada e uma outra, O Mercador de Veneza. Então, eu consegui agora, eu tinha uma xerox horrorosa, assim, né? E consegui na estante virtual. Consegui também várias traduções que estavam assim, completamente fora de catálogo, desaparecidas, né? Porque a tiragem tinha sido muito pequena, não foi reeditado. Então, hoje se consegue bastante coisa. Então, a gente não precisa se satisfazer com o que tem na livraria, né? Pode querer ler uma tradução, ler o Romeu e Julieta do Anestaldo, né? Que é um clássico, foi premiadíssima e é uma tradução de 1940 e foi encenada, enfim. Então, conhecer um pouco desses grandes poetas que ao longo do tempo traduziram Shakespeare também. Nossa, é um manancial aqui de possibilidades, né? Tem tudo aí nesse site. Incrível, maravilhoso. E eu tento também ir anexando e disponibilizando teses, trabalhos, artigos, né, sobre traduções de Shakespeare especificamente. Então, tem recentemente muitos trabalhos vêm sendo defendidos e artigos também sendo escritos. A Beth Ramos tem orientandas e orientandos que fazem
estudos incríveis, né, mestrandos e doutorandos, né, sobre tradução e adaptação de peças. Aliás, ela comentou aqui, parabéns, Márcia, informações preciosas sobre releituras de William Shakespeare. Obrigada. Pois é. Eu espero ter mais, assim, conseguir reunir mais trabalhos como esses, né? Por exemplo, eu não quero que sejam trabalhos inéditos de modo algum, mas, assim, por exemplo, se uma orientanda da Beth publica numa revista, e a revista é de acesso aberto, então eu ponho ali a referência com o link para a revista, né? Então, a ideia só que às vezes é difícil. Eu já tive equipe, mas não tenho mais. Em breve, quando a Amanda Fiorani defender a dissertação dela de mestrado, que é sobre Ben Jonson, aí ela vai começar a me ajudar no site. Então, acho que a gente vai poder dar uma acelerada aí e coletar, né, mais referências para essa seção de artigos e textos sobre Shakespeare em tradução. Maravilha, nossa, incrível. E muita coisa, né? Só que seria interessante se conseguisse ter mais pessoas colaborando, né? Porque é um trabalho de formiguinha, né? Trabalhar assim sozinho. Não só a Amanda, mais pessoas, né? Fica aqui o convite para quem se interessar, né? Puder colaborar, ajudar, né? É muito, muito positivo. Nossa, Márcia, eu adorei a nossa conversa, acho que foi muito legal. Acho que a gente começou já dando os exemplos na prática do texto. E a ideia é realmente que a gente se aproprie mais, né, desse conhecimento e vá compreendendo mais esses meandros, essas variações, né? As coisas não são tão estanques, é claro, é escuro, não, essa tradução é boa, é ruim, não. Tem toda uma gama, né, aí de escolhas e de questões no meio. Então, é muito interessante, assim, a gente ter esse conhecimento, né? A Regina Bastos, excelente, muito bom. E olha, eu vou... A gente teve muita referência aqui. Eu vou tentar depois juntar todas as referências e deixar os links aqui embaixo. E aí, até o final de semana, eu faço isso. Tá bom, gente? Olha, Márcia, a Tuna realmente caiu. Ela mandou mensagem aqui, ela não consegue voltar. O Léo, adorei. Muito obrigada a vocês pela live. Márcia, hashtag Killing. Você está arrebentando, né, Márcia? Ai, meu Deus, muito bom. Então, as suas considerações finais, Márcia, para a gente se despedir aqui. Bom, eu queria agradecer, mais do que tudo, né, agradecer o convite, dar parabéns pelo canal, que cobre assim tantos aspectos, né, interessantes sobre a obra shakespeariana, de perspectivas, pontos de vista e por pessoas, né, de formações tão diversas. Isso é muito, muito rico. E muito bom também encontrar tantas pessoas, né, mesmo que seja assim virtualmente. Esperamos que esse ano a gente possa ter, né, encontros presenciais, né, com alguma frequência, né, voltar a ter, que a gente possa recuperar isso. E então agradecer mesmo e reiterar, né, a importância das traduções para a disseminação do legado shakespeariano, né? Que as primeiras traduções, né, que se tem notícia foram já no século XVII. A primeira parece que foi para o holandês, de um poema narrativo do Vênus e Adonis, né, poema narrativo do Shakespeare. De lá para cá, essa
proliferação de traduções e, a julgar, né, pela presença tão constante de Shakespeare no cânone, ou em diferentes cânones, né? Não é só no cânone ocidental, mas assim, nos mais diferentes cânones, a gente pode atribuir muito dessa presença constante a uma série de traduções muito bem-sucedidas, né? Porque a gente fala, né? Vai para um congresso internacional, você fala do mesmo Shakespeare, e cada um pode ter lido em línguas diferentes, pode ter lido em inglês também, mas certamente leu algumas traduções, usou traduções para ensinar, né, nas suas aulas, usou, ou com grupos de teatro. Então, acaba que essas traduções, sem dúvida, foram muito bem-sucedidas e continuam sendo, tanto é que esse legado está sendo muito bem preservado, fortalecido, cada vez mais, né? Então, é isso. E parabenizar todos os tradutores que se dedicam a essa empreitada, porque é uma loucura, realmente. Uma loucura. Começar a se preparar para traduzir uma peça, aí começa a traduzir, aí tem 1000 dúvidas, 1000 questões, aí depois tem a parte toda da revisão. É um trabalho de bastante fôlego, né, e que leva bastante tempo, né? E a gente vê esses tradutores agora emendando de uma para outra, para outra, para outra, e fazendo outras coisas, né? E produzindo traduções tão lindas. É um orgulho muito grande, assim, dos nossos tradutores brasileiros. Não, com certeza. É um trabalho hercúleo aí, mas maravilhoso. Olha, o pessoal adorou, o João Ulisses comentou, adorei, aprendendo sempre. O Leandro Magalhães, adorei a conversa, foi muito produtiva. A Bela Oliveira, amei, parabéns, Márcia. E a Regina, já tinha comentado da Regina, do Léo. Só quero agradecer e convidar a todos aí que compartilhem essa live, mandem para as pessoas que estudam Shakespeare, para as pessoas que simpatizam, que estão conhecendo, aprendendo, né? Então, compartilhem para que a gente possa levar cada vez mais esse conhecimento, democratizar Shakespeare, né, o máximo possível, para que mais pessoas possam conhecer a sua obra. Márcia, muito obrigada, viu? E foi uma delícia. Então, obrigada a você, obrigada a todos. Um beijo para todo mundo. Até o próximo Revelando Shakespeare na semana que vem. Um beijo grande. Tchau, tchau para todo mundo.